Gente, tudo bem? Eu sou a Renata Mais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o assunto de hoje é super legal, não só legal, mas de muita importância para quem quer ter uma voz mais saudável e mais clara para uma boa comunicação. Mas antes, já roda a vinheta aí do workshop maravilhoso online, gratuito que tá chegando, olha aí. I am lost in a rainbow, no rainbow is gone. I am lost in a rainbow, no rainbow is gone. I am lost. Tô esperando vocês para aprender muito nesse workshop, mas por enquanto foca nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Acredito que todo mundo que está assistindo a esse vídeo já pelo menos ouviu algum cantor de ópera, né? A gente tem os populares, os tenores mais populares, que são Plácido Domingos, José Carreira, Luciano Pavarotti e, claro, a grande soprano Maria Callas. E, obviamente, não é preciso ser profissional para saber que esses cantores, eles sabem muito de técnica vocal, além de ter muito estudo, e ainda por cima eles precisam preservar suas vozes para que eles estejam ali sempre prontos para uma alta performance. Tá bom, Renato, mas o que esse vídeo tem a ver? Por que você tá falando isso? Bom, é nesse ponto de preservar a voz que eu quero chegar. Na maioria do dia, essas pessoas, assim como nós, meros mortais, não falam cantando, né? Não estão sempre cantando e eles têm a necessidade de se comunicar também. Então a minha pergunta é: como eles se autopreservam? Preservam essa voz mesmo tendo que se comunicar como nós todos os dias? E eu sei dessa resposta e eu vou te contar. Conhecer esse segredo é muito importante não só para um cantor profissional, mas para quem usa a sua voz todos os dias para se comunicar, para ter uma voz, né, mais brilhante e ao mesmo tempo aveludada e, logicamente, muito mais clara para uma comunicação excelente. Vocês perceberam quanto a minha voz mudou? Ela era muito mais ardida, mais inasalada antes, né? O tom dela, obviamente, não mudou, mas hoje, além de todas as técnicas que eu mostro no meu curso, né, de oratória, de comunicação, ela também hoje em dia é uma voz mais limpa. Tudo bem? Bom, hoje eu venho com receitinha de cabelo para darmos início ao nosso projeto Rapunzel. Somos todos Rapunzel. E eu conversei com um tenor Germano Brissac, que inclusive leciona algumas aulas no Chique, e ele me passou alguns pontos importantes que os cantores de ópera sabem e que nós também deveríamos saber, não só para transformar a nossa voz, mas para a gente se colocar melhor perante as situações, com mais confiança, para a gente não ficar rouca com facilidade no decorrer do dia, se está falando muito, não ir perdendo a voz, para a gente ter uma longevidade vocal, né, no geral. Afinal de contas, a nossa voz é um músculo, né, e como todo músculo, precisa de cuidado, até mesmo para ser potencializado. Então, o primeiro ponto que pega, né, que eu acredito que várias pessoas vão se identificar, é que a maioria das pessoas não gostam da sua voz, acham sua própria voz feia, e com isso acaba muitas vezes inconscientemente inventando uma outra voz para se comunicar. E isso faz com que a gente gere tensões desnecessárias, gerando rouquidão, além de muitas vezes a gente acabar perdendo a nossa própria identidade. Isso mesmo, eu lembro de uma tia que ela tava lá gritando com a gente, com o filho, que não sei o quê. Aí o telefone tocava e ela, alô? Ela mudava completamente a voz dela. Alô? Ficava com uma voz sensual e totalmente a gente brincava com ela, inclusive, porque era muito engraçado e acho que ela não percebia. E muitas vezes é de forma inconsciente mesmo. E olha que interessante, né? Quando a gente fala, as pessoas sabem de quem é a voz, que essa voz é nossa, né? As pessoas nos reconhecem pelo som da nossa voz. E olha que interessante, muitas vezes as pessoas deduzem como a gente é somente pelo som da nossa voz, pelo timbre da nossa voz. Inclusive tem um reality show agora fazendo sucesso, aquele Amor às Cegas, e as pessoas se apaixonam, obviamente, pelo conteúdo ali da conversa, mas muitas vezes pela voz também. Pela voz,
ela imagina como a pessoa é, enfim. Então a nossa voz diz muito sobre nós, mesmo porque o nosso timbre é formado por um conjunto de fatores que envolvem toda a nossa estrutura corporal, as nossas cavidades faciais, e olha só, não tem ninguém nesse mundo com uma estrutura idêntica à sua, pode ter certeza. Talvez você até encontre uma pessoa parecida com você, tenha uma irmã gêmea, mas idêntica não existe. Assim como a sua voz, né? Totalmente única e especial. Inclusive, para quem não sabe, eu fiz faculdade de música, não me formei, mas fiz, né? Fiz bacharel. E eu achava que toda a voz ali, toda a nossa voz se dava apenas pela nossa corda vocal, mas não, toda a nossa cavidade facial também traz personalidade para ela. Por isso, a nossa voz é única e exclusivamente nossa. Mas a grande questão aqui é como a gente pode enriquecer esse nosso timbre para ter uma voz mais equilibrada, mais atraente, né, mais equalizada, e com isso, eventualmente, passarmos a gostar mais dela. Bom, primeiramente, você precisa pensar o mais natural possível e deixar isso fluir de uma maneira orgânica, mais orgânica e mais relaxada possível. Inclusive, o relaxamento faz com que as nossas cavidades se abram, né, na nossa garganta, na nossa face, e com isso o nosso timbre ganha mais beleza. E olha que engraçado, né? Perceba como o nosso controle emocional aqui é essencial para manter uma voz centralizada. Inclusive, quando a gente está muito nervosa, a gente gagueja, a nossa voz fica trêmula, né? Então, tudo isso tem a ver também com controle emocional. Tô falando isso porque, se vocês assistirem os meus vídeos de alguns anos atrás, eu falava gritando, naquela ansiedade, e isso produzia um som diferente também para minha voz, que hoje é muito mais tranquila, mais relaxada, mais segura. Gente, tudo bem? Bom, hoje eu venho com uma tag. Renata com tag! Que me acompanha, sabe quando soube de chegar nessas coisas? Então, se a sua voz é bem nasalada ou totalmente presa na garganta, o ideal é achar um meio termo, um local onde você sinta o macio mesmo, conforto, né? Mesmo que você comece falando de maneira mais sussurrada, para treinar mais esse local, né, onde a sua voz está centralizada, é importante você ter essa percepção. Inclusive, os cantores de ópera chamam de máscara, né, que é um local onde há uma vibração natural da fala nos ossos da nossa face. Geralmente, essa vibração ela é encontrada de uma maneira leve, onde não tem tensão, né, sem pôr o som da voz ali num local específico. Você pode usar o som da sua fala aí mesmo e fazer esse exercício. Então, tenta relaxar, fazer de forma mais tranquila possível, né? Beirando o sussurro, não sussurra porque isso também não é bom pra voz, falar assim. Não é bom, causa lesão nas nossas cordas vocais, mas falar até mesmo de forma mais sussurrada para treinar essa naturalidade. E aí você vai perceber dessa forma aonde está a vibração da sua voz. Se você encontrou um lugar macio, é bem aí mesmo. Aí você pode perceber também se a sua voz está muito inasalada, tá vendo? Eu consigo, quando eu falo assim, eu consigo sentir exatamente onde está a voz. Quando eu falo na garganta, eu também consigo sentir uma tensão aqui. Muda até o timbre. E às vezes as pessoas falam gritando sem perceber. Então ter essa percepção muda tudo, tá? Comenta aqui embaixo se você encontrou ou não esse lugar, né, vamos dizer, mais tranquilo da sua voz. Conforme você vai falando, você vai tendo essa percepção. Outra maneira de explorar mais e estimular a musculatura da boca e garganta para enriquecer o seu timbre é um exercício um pouquinho ridículo, mas é muito bom, que é a famosa vibração dos lábios, né, quando a gente faz brum, brum. Então a gente pode fazer esse exercício várias vezes durante o dia, principalmente de manhã, porém continuando com a ideia de leveza, né? Sempre de maneira relaxada, juntando os lábios e é meio estranho, mas é um exercício muito bom para aquecer a musculatura, não só quando você vai cantar, tá? Lembrando aqui que tudo que eu tô falando não é para se apresentar, cantar, né? Mas sim para deixar a sua voz preparada para o dia a dia com seu melhor timbre, um timbre mais claro, mais atraente, né? Uma forma mais limpa aí de comunicação através da sua voz. Por isso, nem precisa pensar em notas musicais, tá? De ia e brrr. Não, é só fazer o simples para ir aquecendo a voz. Terceiro ponto, muito importante, para usar melhor o seu ar, sempre fale de maneira mais lenta, não super lenta, mas reduz aí a velocidade, porque assim você vai articular melhor,
as palavras. E isso vai dar tempo também para você dar uma retomada de ar mais tranquila, mais relaxante. E, consequentemente, isso vai deixar a sua laringe mais relaxada. Inclusive, quando eu cantava, eu fazia o aquecimento e sempre dava uma relaxada aqui na minha laringe. E olha só que engraçado, né? Eu cantei por anos. Fiz faculdade de música, tinha uma professora lírica e ainda assim, na hora de me comunicar, eu não colocava todos esses exercícios em prática, mesmo porque eu não era uma pessoa tão calma quanto eu sou hoje, né, emocionalmente estável. Então isso também refletia na hora da minha comunicação. Então não são só técnicas, mas o emocional, como eu mencionei pra vocês. Também de ter percepção na hora que a gente tá fazendo as coisas, na hora que a gente tá falando, muda tudo, né? Mas enfim, a laringe, né, onde tá localizada aqui as pregas vocais. Então se elas estão muito rígidas e muito travadas, a sua voz também tende a sair muito estridente, muito apertada, né? Por isso é muito importante esse relaxamento de respirar, de falar devagar, de fazer e, se possível, dá até uma... Não vai apertar, não precisa apertar, tá? Mas dá até uma sacudidinha aqui para ela ficar mais relaxada. Outra coisa muito importante, não só para sua voz, mas para sua saúde no geral também, é beber água. Fisiologicamente falando, né? Muita gente acha que beber água vai hidratar diretamente as pregas vocais, mas elas, enfim, não vai hidratar diretamente lá, porque o canal em que elas estão ligadas são os pulmões e não passa água pelo pulmão. Mas enfim, a hidratação faz com que todo o nosso corpo se mantenha hidratado e, obviamente, as pregas vocais e toda a região da faringe também vai ficar mais hidratada e isso vai afetar na sua voz, né? Com certeza vai deixar a sua voz mais clara, ela vai soar mais bonita, né? Outro ponto importante é manter um volume que mantenha a sua voz atraente. A minha tia sabia disso, porque quando ela queria, até de forma inconsciente, quando ela queria passar uma voz mais atraente, alô, tudo mudava no telefone. E é claro que isso vai variar, né, de acordo com cada situação, mas é sempre importante buscar, estar sempre atenta ali dentro de cada uma das situações para manter um volume de fala o mais perfeito possível nas diversas situações, porque a gente não precisa gritar para ser ouvida. Por fim, manter uma boa postura faz toda a diferença, não só esteticamente, mas na sua voz também. Quando você mantém uma postura ereta, você deixa o seu corpo mais aberto e, com isso, a coluna de ar passa livremente, você consegue manter o seu timbre de voz mais atraente e elegante. Já se você se curva totalmente, olha só, automaticamente a voz muda, gente. Você tá fechando a passagem de ar e a voz, ela sai meio estrangulada, né? Isso acaba desligando o contato, né, com a sua projeção mais natural. Inclusive, quando a pessoa, sei lá, tá estressada, chorando, com medo, ela se contrai tudo, né? Ela se fecha tudo e isso, consequentemente, muda a projeção da voz. Nosso corpo todo fala e tudo coopera para que ele, trabalhando em conjunto, atinge o seu potencial máximo. Mas é isso, gente. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero de coração que possa te ajudar, que vocês coloquem em prática e, se colocar, fala aqui pra mim se você, inclusive, já usou ou usa alguma dessas dicas que eu mencionei aqui no vídeo e, se usar, se você sentiu alguma diferença. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, me segue no Instagram que eu estou lá e se inscreve pro workshop do Chique que tá chegando. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo e no workshop. Tchau!